No ar. No ar, então, né? Então, conferindo aqui primeiro a presença dos nobres colegas deputados, nós temos presencialmente o deputado Mário Mota, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Educação, deputado Marquito, deputada Ana Campagnolo, e nós temos virtualmente, além da minha participação virtual, também o deputado Ivan Nats. Conferem, é isso, né? É isso? Exatamente. Ótimo. Ok, obrigada. Então, nós realizamos a nossa 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Eu coloco já inicialmente em discussão e votação a ata da 3ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Não havendo quem queira discutir, então, aprovada a ata da reunião anterior. Nós recebemos o ofício 042 da Associação Cinemateca Catarinense. Eu quero deixar à disposição aqui dos gabinetes para que possam também acessar a esse conteúdo. E também uma moção legislativa 004, de autoria da bancada do PP, da Câmara de Vereadores de Maravilha, que solicita também a contratação de vigias para as escolas estaduais. Eu também deixo à disposição dos nobres colegas, ofício 004 da Fundação Catarinense de Cultura, que encaminha moções recebidas da 4ª Conferência Estadual de Cultura, também à disposição dos nobres colegas deputados. Nós vamos para a ordem do dia com discussão e... Oi? Apenas, deputado André de Oliveira também se faz presente a partir de agora. Seja bem-vindo. Deputado André de Oliveira, seja bem-vindo. Ele está presencialmente? Isso, perfeito. Sim, deputada, muito obrigado pela... Seja bem-vindo, então, deputado. Discussão e votação de alguns requerimentos, então. Requerimento de nossa autoria, que requer a realização de um seminário com o tema Reconhecendo a Matemática. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado. Requerimento também de nossa autoria sobre um seminário nacional com o tema Autonomia Universitária como fator de desenvolvimento nacional. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento também de nossa autoria para o seminário com o tema O Plano Nacional de Educação em Debate, os desafios para a próxima década. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Eu coloco também em discussão, e eu quero uma atenção de vossas excelências nesse tema, porque esse tema ele foi objeto de muitas idas e vindas da nossa comissão, de muito debate em torno das leis de patrimônio cultural. E, justamente por conta da preocupação dos nobres colegas deputados em relação à proteção a esses patrimônios, a salvaguarda quando se trata de imaterial, e ao tombamento quando se trata de patrimônio material, nós constituímos uma comissão, deputado Mário Mota, deputado Marquito, deputado Matheus Cadorim, nós estivemos em contato chamamos uma reunião, no primeiro momento, com a Fundação Catarinense de Cultura, com o Conselho Estadual de Cultura, para que a gente pudesse discutir melhor esses projetos e uma proteção a esses patrimônios em forma também de adequações legislativas. E esse processo, ele demorou um certo tempo, né? Nós estamos desde o início do ano com essa demanda. Nos últimos dias, nós conversamos com a presidência da casa e o presidente Mauro de Nadal achou por bem que nós produzíssemos um enunciado da comissão
então tem aqui o apoio da presidência nessa tratativa, para que os processos eles tramitem da CCJ e Finanças, né, enfim, nas comissões anteriores, e quando ele entra na comissão de na comissão de Educação e Cultura, que ele seja enviado por um prazo determinado à Fundação Catarinense de Cultura e ao Conselho Estadual para que deem o seu parecer em torno do que são os critérios e a normatização que constitui patrimônio material e imaterial. Então, o que nós estamos apresentando aqui, eu logo em seguida faço a leitura desse enunciado a Vossas Excelências, é a síntese de todas essas tratativas, no sentido de nós darmos uma adequação, né? Não é impedir que o deputado apresente, vejam bem, não tem nada em relação a isso, mas é sugerir que quem é do órgão gestor técnico possa dar o seu parecer. Então, esse enunciado foi pensado com esse intuito. Bom, nesse processo todo, nós temos algumas matérias que estão em trâmite na Comissão de Cultura, e que estão na pauta hoje, tá? E eu cito aqui do deputado Ivan Nats, do deputado Emerson Stein, do deputado Napoleão, acho que são esses 3 autores de matérias. O que eu estou propondo aqui aos nobres colegas deputados, tendo em vista que nós temos a sessão na semana que vem em Blumenau, o pedido que me foi feito do presidente a mim, como presidente da Comissão de Cultura, é que a gente delibere essas matérias e que esse enunciado ele possa valer a partir de agora. Não sei se eu me faço entender, acho que sim, né? Então, a gente aprecia essas matérias aqui e, a partir de agora, vale esse enunciado se a comissão compreender que ele é adequado. Eu posso fazer a leitura do enunciado e depois a gente abre a discussão? Pode ser assim, colegas? Pode ser? Ótimo. Então, esse enunciado, ele foi elaborado pela assessoria também, então, do nosso presidente, e ele diz basicamente o seguinte: projeto de lei de iniciativa parlamentar que vise declarar manifestações culturais e bens de natureza material e imaterial como integrantes do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina, será diligenciado de ofício para manifestação formal da Fundação Catarinense de Cultura e do Conselho Estadual de Cultura, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno da LESC. Os projetos somente poderão, ser deliberados após a resposta das diligências ou no término do prazo estabelecido no dispositivo supracitado. Bom, justificativa. Proteção e valorização do patrimônio cultural. Ao exigir que projetos de lei para declarar manifestações culturais ou bens de natureza material e imaterial como parte do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina sejam submetidos à Fundação Catarinense de Cultura e ao Conselho Estadual de Cultura, a comissão garante um exame cuidadoso e especializado sobre a importância e o impacto dessas propostas. Essa medida assegura que decisões referentes ao patrimônio cultural sejam bem informadas e fundamentadas por especialistas da área. Evitar decisões precipitadas às necessidades de diligências formais e de uma resposta antes da deliberação visa evitar decisões precipitadas ou inadequadas. Ao estabelecer um processo claro e ordenado, a comissão garante que todos os aspectos relacionados à cultura e ao patrimônio sejam considerados antes da aprovação de um projeto de lei. A referência ao artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa indica que a comissão está seguindo as regras internas para a tramitação de projetos de lei. Esse alinhamento com o regimento interno reflete um compromisso com a legalidade e a transparência no processo legislativo. Ao incluir a Fundação Catarinense de Cultura e o Conselho Estadual no processo, a comissão promove a participação de órgãos especializados
que tem a missão de preservar, valorizar e promover a cultura local. Esse engajamento é crucial para garantir que o patrimônio cultural do Estado seja protegido de forma adequada e que projetos de lei sejam consistentes com as diretrizes culturais existentes. O processo de diligência e consulta a órgãos especializados proporciona uma oportunidade para a participação social e para a coleta de opiniões de especialistas e da sociedade civil. Isso contribui para um processo democrático e participativo na formulação de políticas culturais. Em resumo, o enunciado da Comissão de Educação e Cultura enfatiza a importância de um processo legislativo cuidadoso e fundamentado para questões relacionadas ao patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Ao incluir a participação de órgãos especializados e garantir a conformidade com as normas internas, a comissão busca assegurar que as decisões sobre cultura e patrimônio sejam justas, transparentes e bem informadas. Então, é este o nosso enunciado, colegas deputados, né? Acho que está bem preciso aqui e bem adequado ao propósito que é a consulta ao conselho e ao órgão gestor. Eu abro para a discussão. Os deputados querem discutir? Não? Manifestação. Acho que o Marquito, o deputado Ivanetes. Marquito? Não, gente... Marquito? Bora. Deputada, Oi? se eu conseguir habilitar meu microfone agora. Deputado Ivan. Sim. Então, estou vendo aqui quem é o primeiro aqui, é o Ivan ou o Marquito? É o Ivan, nós estávamos esperando ele se conseguir se instalar okay. ali. Então, deputado Ivan, depois Marquito. Não, deputado, eu quero reconhecer o exercício, o esforço que Vossa Excelência fez para que essa matéria fosse estimulada. É importante esse trabalho. O trabalho de Vossa Excelência foi extremamente importante. Havia um desvirtuamento. Nós estamos caminhando por um processo que acabava desconstruindo aquilo que foi construído há muito tempo. Então, acho que esse enunciado venha resolver esse problema, venha solucionar isso aí. E eu reconheço o exercício de Vossa Excelência para que isso aconteça, para que isso se realize, né? E como a Vossa Excelência trabalhou, se dedicou, então eu quero registrar isso aí para que para a posteridade a gente tenha esse registro do exercício de Vossa Excelência para resolver essa matéria que é verdadeiramente pontual e necessária. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada mesmo. Deputado Marquito? Bom dia a todos e todas. Queria dizer primeiro que a gente já vem desde o início do ano passado fazendo esse debate aqui na comissão. Foram realizados os seminários também no âmbito da Comissão de Educação e Cultura. Ouvimos muito, né, dos técnicos da Fundação, do IFAM, e também de especialistas sobre patrimonialização, né? Acho que a gente vem acumulando. A Casa Legislativa ela já teve um momento anterior a esse, né, deputada presidente, que teve justamente esse entendimento sobre a diferença entre um processo legislativo e um processo executivo a partir de uma comissão interdisciplinar de especialistas do Poder Executivo, a partir da Fundação Catarinense de Cultura. Existia também a própria orientação da Fundação Catarinense de Cultura e dos órgãos especializados sobre o processo de patrimonialização, que o Poder Legislativo ele tem competência para reconhecer atividades, para homenagear manifestações, para dar a sua contribuição legislativa, mas sempre a preocupação de que o processo de declarar patrimônio cultural material e imaterial, ele é um processo que antecede a garantias futuras, especialmente sobre as condições desse patrimônio, né? As condições de manutenção, as condições de reconhecer o histórico desse patrimônio, de reconhecer as características desse patrimônio, porque
ao declarar patrimônio cultural e material, a gente, enquanto Poder Legislativo, gera expectativas sobre as populações e as comunidades, né? E expectativas estas que, com o processo legislativo, não serão cumpridas e não serão realizadas. E, consequentemente, a longo prazo, trazendo frustrações para aqueles e aquelas que desejam que aquele bem material e imaterial tenham garantias de salvaguarda. Essa é a grande questão. E a salvaguarda se dá justamente por mecanismos que nós, enquanto Poder Legislativo, não vamos garantir. Mecanismo de reconhecer quais são os aspectos materiais e imateriais daquele patrimônio, o que precisa ser feito dentro de um plano de salvaguarda para a garantia que aquele patrimônio seja realmente reconhecido e, futuramente, as possibilidades de investimentos para aquela garantia da salvaguarda. E essa sempre foi a preocupação geral. A gente pode atender os anseios, os desejos dos nossos eleitores, das nossas bases eleitorais, das nossas comunidades que a gente dialoga, porém, o ato legislativo, se não for garantido dentro do processo de patrimonialização, vai trazer uma frustração e um desgaste, inclusive, para o próprio processo legislativo. Então, diante disso, existe um entendimento, né, que é a comissão, através dos seminários, através também de um momento anterior, que a Assembleia Legislativa já teve esse entendimento, chega à conclusão sobre esse enunciado, né? Então, eu queria colocar isso. Acho que a gente, além do enunciado sobre esses processos, acho que a gente pode dar mais um passo ainda, deputada Luciane, que é encontrar um instrumento legislativo mais adequado para quando a gente quer homenagear, identificar, valorizar um bem, mas que não necessariamente declará-lo patrimônio cultural imaterial ou material. Existem outras formas de dar esse reconhecimento legislativo. E eu acho que é isso que a gente pode dar um passo à frente. Aqui está bem definido para mim. Quando for um projeto de lei de declaração de patrimônio cultural, material e imaterial, haverá essa consulta ampla aos órgãos do Executivo relacionados ao patrimônio cultural e material. Pronto. Aqui também deixa muito evidente que isso não é definitivo sobre a tramitação, é uma consulta, né, também ficou bem evidente. Porém, eu queria só reforçar ainda um compromisso que essa comissão pode ter, que é de criar um outro mecanismo, um outro instrumento, para que o legislador, o legislativo, possa valorizar, identificar, reconhecer, enaltecer manifestações culturais ou elementos culturais para um processo legislativo coerente. E não trazer expectativas sobre patrimonialização e garantias da salvaguarda. Então, eu só queria colocar essa questão. Eu vou votar favorável a essa proposta do enunciado e queria também pedir o compromisso dos colegas aqui, da presidência, da vice-presidência da comissão, para a gente avançar sobre esse amadurecimento do legislativo para atender aos desejos também da população catarinense, mas não gerar essa expectativa que nós não vamos conseguir dar garantias enquanto Poder Legislativo sobre salvaguarda e sobre os pós-processos de patrimonialização para a garantia daquele patrimônio realmente permanecer ao longo do tempo e valorizar essa cultura e gerar todo um trabalho pedagógico, educativo, de conscientização, de ampliação desses patrimônios. Então, queria colocar essa questão, vou votar favorável e queria pedir também o apoio para a gente avançar nesse instrumento legislativo mais adequado para aí sim a gente pacificar essa questão. Obrigada, deputado Marquito, e acho que Vossa Excelência, eu já passo, Mota, Vossa Excelência poderia, quem sabe, apresentar para nós, fazer uma proposta para a gente pautar na comissão e iniciar esse debate que Vossa Excelência menciona, deputado Marquito. Sim. Bem à vontade, tá bom? Ótimo, combinado. Deputado Mota. Presidente Luciane, demais colegas, quem nos assiste pelos veículos da TVA, eu queria começar, em primeiro lugar, parabenizando o deputado Ivan Nates, porque
essa discussão voltou a ocorrer dentro da Comissão de Educação a partir de um posicionamento que ele teve, de cobrança efetiva de alguns encaminhamentos feitos, e a sua postura hoje demonstra claramente a sua intenção anterior, quer dizer, com clareza, com posicionamento e com argumentação, né? Faço apenas esse registro, porque isso me alegra profundamente, eu digo. Não pela postura específica do deputado Ivanati, mas pela postura tomada por um deputado, qualquer que fosse. Eu levanto apenas 3 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é o prazo para a manifestação da Fundação Catarinense de Cultura e do Conselho Estadual de Cultura. Que nós tenhamos muito bem amarradinho com os responsáveis para que o projeto não fique na dependência de até quando, sabe-se. E eu acredito que o reconhecimento a essa competência da Fundação e do Conselho fará com que eles se coloquem, acredito eu, à disposição para nos atenderem também na medida em que os projetos derem entrada aqui e forem encaminhados a eles. O deputado Marquito já esclareceu bem a não terminalidade da Fundação e do Conselho Estadual de Cultura a um projeto, ou seja, mesmo que sua argumentação seja contrária ao reconhecimento, ele pode voltar para a comissão, e se a comissão como um todo, ou por maioria, entender que vale, por mais que os argumentos da Fundação ou do Conselho possam ser muito bem estruturados, e acreditamos que isso deva ocorrer sempre, afinal, essa identificação do aspecto cultural, imaginamos nós, com toda a humildade que também temos que ter, claramente mais propensa a vir de lá do que a partir especificamente de uma discussão dos deputados. Finalmente, eu até entendo, deputado Marquito, com toda, dizem os bacharéis de direito, com toda data vênia, nós já tenhamos legislação ou formas de homenagear tanto entidades como instituições, como bens que consideramos material ou não, por outros instrumentos, como moções da própria indicação, aí da plenário. Enfim, acredito eu que talvez a gente pudesse caminhar no sentido inverso, ou seja, pesquisarmos, nos aprofundarmos um pouco mais, que legislação existe que esclareça o que é necessário para que um bem seja considerado imaterial ou material patrimônio do Estado. Se já existe algum tipo de legislação que estabeleça isso, uma sequência lógica para que isso venha a ocorrer, para que a gente tenha, não só nesta resolução, mas no embasamento legal, a tranquilidade de que nós estamos buscando a coisa mais correta possível. Pode até ser, e eu coloco o nosso grupo jurídico à disposição, para uma pesquisa mais aprofundada da legislação que passa a considerar, vamos supor que já tenha algo desta forma, se não aqui, em outras assembleias, porque para homenagear, por exemplo, os indicados nos projetos de hoje, de outra forma, nós temos já isso estabelecido, né? Uma moção de aplausos, um registro, enfim, e levado a plenário, aquela suspensão das sessões e depois a gravação pela TVA, enfim, de toda a manifestação de regozijo e de indicação. Então, já temos. E para isso, acredito eu, a Casa já oferece uma série de opções. Mas deixo à disposição para que possamos buscar uma sustentação que diga que o que estamos fazendo, além de ser o mais correto, já tenha ou não base legal. E se não tiver, aí sim que a gente trabalha a elaboração de uma base, pelo menos para o Estado de Santa Catarina, se não houver nada em nível nacional. Mas eu queria parabenizar mais uma vez o bom senso que se estabeleceu na medida em que nós começamos a discutir o assunto. E acredito que estamos caminhando com celeridade, com respeito, com ética e, acima de tudo, com bom senso, que é o que se espera de parlamentares. Parabéns mais uma vez à deputada Luciane Carminati pelo encaminhamento. Agradecemos à mesa diretora que também foi envolvida para discutir o assunto e vamos em frente. Acho que estamos indo bem. Ainda algum deputado queira se manifestar? É isso? Eu quero só
respondendo aqui ao questionamento do deputado Mota, são 6 reuniões da Comissão de Educação, é o teto do prazo que a gente aguarda. E quando os projetos chegam na comissão, na nossa comissão, eles não precisam ser apreciados para serem diligenciados, eles já são, em função do enunciado, eles já são diligenciados de ofício. Então, chegou na nossa comissão, já tem o diligenciamento e conta 6 reuniões, ok? Maravilha. Acho que tem esse entendimento. Então, eu coloco em aprovação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Então, aprovado por unanimidade, quero agradecer todos os nobres colegas deputados e deputada, e agradecer também a presidência, em nome do deputado Mauro de Nadal, que colocou toda a sua assessoria em contato com a nossa assessoria, também o deputado Mário Mota, que nos ajudou muito nessas tratativas, o deputado Marquito tem nos ajudado muito também, e o deputado Matheus Cadorim, que também esteve conosco nesse debate. Então, agradecer vossas excelências. Feito isso, nós vamos para a discussão dos pareceres. Eu tenho a devolução do voto vista ao PL 363 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera o anexo 1 da Lei 17.565 de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina para declarar integrante do patrimônio cultural do Estado a Oktoberfest de Blumenau. Então, a devolução do meu voto vista, sem manifestação, parecer pela aprovação. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade, lembrando que essas matérias todas aqui, como eu falei anteriormente, fazem parte do acordo que foi feito para aprovação do enunciado, e que o enunciado vale a partir de agora, tá bom? Deputado Marquito, Vossa Excelência. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Como o enunciado partiu agora, eu tinha com os pareceres prontos aqui, e, de fato, se ele tivesse sido anteriormente, os que eu tenho para relatar sobre patrimônio cultural material e imaterial, eu teria feito já esse encaminhamento. Então, eu vou agora aqui colocar os projetos que eu tenho para relatar. A devolução de vistas do projeto de lei de 189 do deputado Emerson Stein, que declara integrante do patrimônio do Estado de Santa Catarina, a 169, que declara integrante do patrimônio do Estado de Santa Catarina a cachaça Kombucha, que representa os sabores e saberes do litoral catarinense, e altera o anexo 1 da Lei 17.565 de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Então, o parecer já era favorável, pedi vistas, e o meu voto de vistas, ele é contrário à matéria diante do debate que nós tínhamos anteriormente. Então, eu queria apresentar o voto de vistas e coloco aí, eu acho que a presidência coloca em votação. Deputada, microfone, por favor. PL 169, PL 169, já feita a leitura conforme parecer aqui do deputado Marquito, eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pode continuar, deputado. Calma aí. O que foi colocado em votação foi... Não, deputada. Ele devolveu o voto vista? Tem um voto do deputado Fernando Krelling pela aprovação da matéria, certo? Isso. Eu pedi vistas, o meu voto de vistas é contrário à matéria. Eu não me estendi, mas diante de todo o debate sobre o processo de patrimonialização, certo? Até porque já havia manifestações, inclusive, da própria fundação, diante desse caso, eu faço meu voto de vistas contrário à matéria, entendendo que o processo de patrimonialização até então é um processo que deve tramitar na Comissão de Patrimonialização da Fundação Catarinense de Cultura.
Então, aqui a gente tem que colocar em votação os pareceres. Sim. Então, Vossa Excelência tem o voto vista contrário. Contrário, É isso, né? Isso, Voto vista contrário, fazendo aqui toda a justificativa. Nós colocamos primeiro em votação o parecer do deputado Fernando Crelin, que é pela aprovação, é isso, né? Se ele for aprovado, automaticamente o voto vista do deputado não é apreciado, é assim, certo? Certo. Então, colocamos em discussão parecer favorável do deputado Fernando Crelin em relação ao PL 169. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Então, é contrário o deputado Ivan e deputado Marquito, isso. Registro aqui o voto contrário dos demais, do deputado Marquito e deputado Ivan. Com o voto favorável do deputado Mário Mota, deputada Campanholo, deputado André está aqui representando, substituindo, não representando, substituindo o deputado Matheus Cadorim. 3 votos, é isso? Presidente 4. Luciane, se nós registrarmos o voto com Fernando Crelin a favor da proposição, vai ser encaminhado em seguida para ouvir o órgão gestor? Não. Ou Não se vale. aplica a este caso? Não. As matérias que estão em pauta hoje não, deputada. Certo, então eu gostaria de apoiar o voto do deputado Marquito. Obrigada. Então, nós temos o voto contrário do deputado Marquito, deputado Ivan Nats, deputada Campanholo, e temos o voto favorável do deputado Mário Mota, deputado... Criou um impasse agora, pelo que eu entendi, né? Isso. Pois é. É bom isso. Não, desculpe, eu considero bom se não houvesse um acordo firmado anteriormente para que o encaminhamento à fundação acontecesse a partir da próxima reunião. É que nós temos aqui um empate, né? De qualquer forma, o projeto vai ao plenário na cidade de Blumenau, provavelmente, que era a intenção inicial, né? Nós temos Presidenta, nós temos um empate. A presidenta pode votar para desempatar. Eu posso me manifestar? Por favor. Sim, André, pode. Então, deputada, obrigado pela palavra. Eu estou chegando na minha primeira reunião da Comissão de Educação, né? Então, eu não acompanhei todo o debate em cima dessa matéria. Mas, vendo os meus pares falando aqui, e inclusive a manifestação do deputado Marquito, e levando em consideração que, pedindo aqui escusas ao deputado Mota, né? Aliás, o deputado Mário, eu vejo que é de bom tom também que a Fundação possa participar dessa discussão e eu posso fazer, então, a mudança de voto e apoiar, no caso, seguir o deputado Marquito nesse sentido, para tirar o impasse. Então, o que nós estamos votando aqui desta forma é que ficamos só com o voto favorável do deputado Mário Mota e eu, no caso do desempate. Então, aqui, colocando em votação, nós temos a rejeição da matéria, certo? Entendido? Correto. Rejeição da matéria, como está dentro do acordo com o presidente, aí fica para o presidente tratar disso, né, se vai para o plenário, mesmo que a comissão de mérito rejeite a matéria. Está claro esse entendimento de todos? Claríssimo. Ok? É isso. Ótimo, então. Então, seguimos, deputado Marquito, próxima matéria. Ótimo. Da mesma forma, eu aqui tenho o projeto de lei de número 252, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, e que declara a linguiça Blumenau integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Esse é o projeto de lei de número 252, certo? Eu quero reforçar que esse projeto ele tem do voto, né? Mais uma vez, todo o debate sobre o processo de patrimonialização reforça que a minha posição até então, até a data de hoje,
que agora ela se altera diante do enunciado que foi aprovado, mas que o parecer de hoje ainda traz consigo a posição que nós acumulamos até então nessa comissão, diante das manifestações dos técnicos e da Fundação Catarinense de Cultura, diante das manifestações do IFAM e diante das manifestações de profissionais da área de patrimonialização. O meu voto é contrário a essa matéria, pela rejeição da matéria, tendo em vista que nós, enquanto comissão legislativa, não temos as condições intelectuais, as condições instrumentais, de forma interdisciplinar, para saber se esse produto é fruto de um processo de patrimônio cultural material ou imaterial. Acredito que nós temos aqui convicções e entendimentos na nossa perspectiva de olhar para esse produto e saber que ele é característico e típico daquela região, porém, a aprovação de uma matéria que trata e que reconhece como patrimônio cultural imaterial do que é intangível, do que não é tocado, do que é o processo, para além do material da linguiça blumenau, nós não temos instrumentos para dar esse título e depois garantir o processo de salvaguarda dessa imaterialidade, disso que é intangível. Diante disso, meu voto é pela rejeição da matéria. Deputado Mário Mota está sem áudio. Agora com áudio, desculpe, pela ordem. Eu fiquei preocupado em relação ainda, me perdoem, ao projeto anterior. Eu creio que o projeto anterior deva ir para plenário com posição contrária da comissão, uma vez que ele não foi baixado em diligência para ir à Fundação Catarinense de Cultura. E Sim. Acredito que esse aqui, caso seja rejeitado, a mesma coisa, vai ter que ir para o plenário. E a partir de agora a gente tem estabelecido pela resolução, que foi o que a gente votou anteriormente e aprovou. Ele não vai para diligência agora, está corretíssimo. Ele vai para o plenário com o parecer contrário da comissão. Estou falando aqui do projeto anterior. Exatamente isso. Então, eu coloco em discussão o PL 252 de 2023. Não havendo quem queira discutir, nós vamos agora votar o parecer contrário do deputado Marquito em relação ao PL. Quem concorda com o parecer contrário do deputado Marquito, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Deputado Ivan, contrário. Deputado Ivan discorda. Então, também aqui, esse projeto de lei é rejeitado pela... Senhor presidente, gostaria de apoiar o voto do deputado Ivan. Acompanhar o voto do deputado Ivan. Desculpe. Sim, então nós temos o voto contrário do deputado Ivan, deputada Campanholo. Me perdoe, mas é que o contrário é favorável ao contrário, e aí você se perde totalmente. Nós estamos votando o voto contrário do deputado Marquito. Isso. Para ser favorável a que se levantar a mão. Tem que se manifestar. Foi o que fez o deputado Ivanati. Exato. Da mesma forma, a deputada Ana Campanholo. Isso. Também acompanho. Portanto, são 3. Então deputada, eu que sou novo, então estou mais perdido ainda. Então eu acompanho os outros 3. Nós estamos sendo contrários. Ou seja, é rejeitado. Perfeito. O Ivanati puxou a maioria. Então é rejeitado o parecer do deputado Marquito e o projeto segue ao plenário, aprovado pela comissão. Efeito dominó, deputado Ivanati. Provavelmente efeito do primeiro produto. Viu, Ivan? Você é poderoso aí, hein? Está conduzindo. Eu queria só... Acho que esse debate que ele demonstra, e o que aconteceu agora nessas últimas 2 votações, ele demonstra e é muito significativo sobre a dificuldade que essa comissão tem para deliberar e ter condições, enquanto parlamentares, de dizer
o que a gente pode ou não pode declarar de patrimônio cultural, material e imaterial. Porque o meu voto, contrário na matéria anterior, ele foi acatado com as mesmas justificativas dessa matéria atual. Agora não. Né? Eu entendo que a gente tem outras motivações que o parlamento... Não, eu sei, mas dar o tipo... Não, tem toda a razão. Eu acho assim, deputado Mário Mota, Tem toda a razão. Tá numa boa, Não, mas tô falando, tranquilamente. Concordo inteiramente com o que você está colocando agora. Nós aqui declararmos, nesse momento, que a linguiça Blumenau é um patrimônio cultural e material. Com certificado de E origem. a cachaça de Butiá Sim, não? e a cachaça lá não. Ao mesmo tempo, imagine se chegasse aqui a linguiça do José Hamilton, como patrimônio cultural e material. Seria uma violação, inclusive, para a linguiça Blumenau. A questão não é sobre a linguiça Blumenau, a questão é que condições nós temos para declarar essa imaterialidade, né? Então, só para dizer que foi muito significativo para nós aqui, deputado Ivan Nats. Mas eu também compreendo que é do parlamento isso, poder divergir sobre o mesmo tema. Não vejo essa problemática, mas eu vejo também que reflete a nossa dificuldade de condições instrumentais para dar tranquilidade ao processo quando a gente entregar a declaração de patrimônio cultural e material e a expectativa gerada sobre essa entrega do parlamento. Então, eu estou aqui muito tranquilo em relação a isso. Não estou colocando valor, nem pessoalidade, nem interesse sobre essas minhas manifestações. Muito pelo contrário, eu estou aqui muito comprometido de que a gente avance e que a Casa Legislativa avance nesse processo, né? Ok, deputado Marquito, deputado Ivan. Deputada, eu só queria registrar a diferença dos votos pelo seguinte. A cachaça de Butiá, da qual eu sou também um apreciador, lá eu sou apreciador de todo tipo de mistura, né, que leve cachaça, por respeito que não gosto, mas enfim, é que a cachaça de Butiá, ela não tem uma identidade própria. Né? Se você faz ela lá em Minas Gerais, lá em São Paulo, se for na BR-101, lá na Serra do Azeite, sei lá, em qualquer cidade do litoral de São Paulo, você vai encontrar a cachaça de Butiá, vai estar lá, porque é uma especiaria que é produzida no sul do Brasil como um todo. No Rio Grande do Sul, eles fazem cachaça de Butiá com um Butiá diferente do nosso, é um Butiá bem maior, é um Butiá com mais volume, enquanto aqui a gente faz com um Butiazinho pequeno, menor tamanho. Então, não se poderia, na minha concepção, tratar isso como um produto de Santa Catarina, porque ele é produzido no sul do Brasil inteiro. Já a linguiça Blumenau é uma coisa bastante característica. Ela foi desenvolvida lá na cidade, ela foi criada na cidade e hoje só existem 4 empresas que podem usar esse nome nessa produção, nessa montagem. E uma 4 delas não é nem de Santa Blumenau, Catarina né? que pode usar a linguiça Blumenau como no nome próprio, né? Porque ela é uma característica local. Só se faz linguiça Blumenau em Pomerode e em Blumenau. E não se faz em nenhum outro lugar do Brasil. Então é por isso, só justifico isso aí, mas compreendo as razões do deputado Marquito. Né? E é bacana isso, né? Nós precisamos usar as comissões, e o deputado Mota participa comigo na comissão de administração, e lá a gente faz muito debate. Nós temos que usar a nossa comissão para conversar. Porque vocês sabem que no plenário a gente não tem oportunidade de conversar sobre os projetos. Então nós temos que usar a nossa comissão para conversar sobre os nossos projetos, para conversar sobre a nossa evolução como parlamentares, nossas diferenças. E essa é uma oportunidade ímpar que a gente tem de divergir. Isso é muito legal. Isso só nos fortalece como instituição. Então, eu só fiz esse registro para dizer que meu voto diferente foi por esse sentido, deputado. Obrigado. Feito o registro, vamos avançar. Deputado Marquito só ainda? Uma questão rapidamente. Não, porque eu gostaria de fazer esse debate por muito tempo, mas assim, deputada Ana, deputado Mário, a gente tem uma questão aqui que a gente não está discutindo sobre a cachaça ou sobre a linguiça, sobre a materialidade delas. A gente está discutindo sobre a imaterialidade desse processo, sobre o que é intangível, sobre o processo que resulta o produto final. Então, eu não estou falando se aquela cachaça... A gente não está dando um título para aquela cachaça. A gente está dando o título
para o processo que produziu culturalmente e que deu as condições para aquilo ser algo diferencial naquele processo, como a linguiça Blumenau. Porque fazer linguiça e ter linguiça tem em todos os lugares. Agora, o que gerou da imaterialidade, do intangível, do processo cultural para chegar naquele tipo de linguiça, né? Então, o debate é profundo e eu gostaria de fazer mais essa discussão, porque eu continuo achando que é muito complicado para nós, legislativo, ter essa compreensão ampla, interdisciplinar, que deve ter para essas garantias, porque depois isso vai ter que virar salvaguarda, né, para garantir que ele tenha entendimento e tenha justamente o seu objetivo alcançado, que é o patrimônio cultural e material. Então, encerra aqui o debate, mas vamos debater mais. Deputado Ivan, por favor. Eu acho que o que nós temos aqui, e é preciso ter presente, que nós estamos fazendo um recorte temporal. Até agora, né, nós já tivemos uma história de construção do que constitui patrimônio imaterial em Santa Catarina, tínhamos aquele enunciado da mesa diretora, o enunciado caiu no final do ano anterior, não do ano passado, do outro ano ainda, e a partir de agora nós temos o enunciado da Comissão de Educação, que é a comissão de mérito, e que tem prazo para isso. É isso. A gente não está discutindo aqui quem gosta da linguiça, quem não gosta da linguiça, quem consome, quem não consome, nada disso. Nós estamos aqui dizendo que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista processual, os órgãos especializados precisam normatizar isso para regrar a proteção a esse patrimônio. É basicamente isso, certo? Podemos avançar? Eu passo, então, de volta a palavra ao deputado Marquito. O deputado André havia pedido a palavra. Deputado André, desculpa. Isso. É que eu não estou aparecendo no vídeo aí, né? Ô, deputada, só para manifestar, pela coerência, eu deveria seguir o voto apoiando o voto do deputado Marquito, mas eu fiz uma consulta aqui à equipe do deputado Matheus Cadorinha, quem eu estou substituindo nesse momento, e aí, Marquito, só para te explicar, eu sou a favor de passar pelos órgãos, então, né, conforme tinha feito, e aí eu vou só seguir e manter meu voto, não vou alterá-lo novamente, porque depois também vai passar pelo plenário, acho que está todo mundo de acordo, né, e vou respeitar o que o Matheus, o deputado, já tinha acordado anteriormente, então vou seguir dessa forma, tá bom? Obrigado. Feito o registro, então, deputado André. Oi? Deputado Mário Mota. Sim. Só para deixar claro, eu também não votei na cachaça, porque foi o único voto dado naquela oportunidade. Eu votei no acordo. Sim, questão política. Então, percebam como há uma série de posicionamentos que, para serem tomados, tem que levar em consideração. E nós estamos vivenciando, efetivamente, a discussão política. E isso, confesso a vocês, me amadurece ainda mais dentro da casa. Um abraço. Pela ordem, presidente. Para variar um pouco, eu não vou falar de cachaça nem de linguiça. Eu quero me desculpar com os senhores, mas eu tenho uma agenda em Tijucas e região e preciso me ausentar da nossa reunião. Mas desejo que o debate continue tão interessante. Até breve. Obrigada, deputada Ana. Boa viagem. Então, continuando, o deputado Marquito ainda tem matéria a relatar. Vamos lá, agora vai estar mais tranquilo. Então, é o projeto de lei de número 497, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos. Autor, o deputado também Napoleão Bernardes. Eu queria que a matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e em seguida remetida para essa comissão. O voto, essa matéria, como diz o nosso regimento interno, é de interesse público. O autor traz na justificativa a proposta de tratar-se de iniciativa de programa Parlamento Jovem, com o escopo de conscientizar, sensibilizar e engajar os catarinenses sobre o desperdício de alimentos, e se alinha com as questões globais de promover a conscientização sobre a importância da redução do desperdício de alimentos e garantir a ampliação de alimentos adequados. Ademais, a presente proposta está em consonância com a data instituída pelas Nações Unidas em 2019, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a relevância deste tema e garantir padrões sustentáveis de consumo e produção. Sobre padrões sustentáveis de consumo e produção, cumpre trazer trecho da própria justificativa, do qual faz menção ao relatório do Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, PNUMA,
com tópicos sobre mudanças climáticas, no sentido de que a redução de desperdícios alimentar diminuiria as emissões de gases de efeito estufa, atenuaria a destruição da natureza por meio de conversão da terra e da poluição, aumentaria a disponibilidade de alimentos e, assim, reduziria a fome e pouparia recursos em um momento de recessão global. Acrescenta, se quisermos levar a sério o combate às mudanças climáticas, a perda da natureza e da biodiversidade, a poluição e resíduos, empresas, governos e cidadãos de todo o mundo têm de fazer a sua parte para reduzir o desperdício alimentar. Nesse sentido, importante destacar que os eventos extremos advindos das mudanças climáticas têm prejudicado a produção de alimentos, seja por chuvas torrenciais mais frequentes e ciclos de chuvas desregulados e menos previsíveis, seja por secas prolongadas e consequentes crises hídricas, dentre outros eventos prejudiciais. Somando-se a eventos extremos e catastróficos cada vez mais frequentes que afetam negativamente a produção de alimentos, tem-se um aumento do desperdício de alimentos em cenários crescentes da população em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, privação crônica e permanente de acesso a alimentos por parcela considerável da população mundial. Ante exposto no âmbito dessa comissão temática, por considerar medida necessária e adequada para a conscientização sobre a considerável perda de desperdício de alimentos, eu voto pela aprovação da matéria apresentada pelo deputado Napoleão. Parecer do deputado Marquito, PL 497 de 2023, Semana Estadual de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Deputado Ivan Nats. Excelência, eu tenho para relatar aqui um projeto de autoria também do deputado Napoleão Bernardes. Por um motivo técnico, eu fiquei sem o meu relatório aqui, embora eu tenha conhecimento dele. Só preciso que Vossa Excelência me diga o número do projeto. Trata-se de uma relação com a Ascurra, né? Isso. PL 0028, autoria do deputado Napoleão, que altera a Lei 16.722 de 2015, para reconhecer o município de Ascurra como a cidade do berço da colonização vêneta em Santa Catarina. Eu preparei o relatório, já coloquei à disposição de Vossa Excelência. O relatório é pela aprovação da matéria, a matéria tem interesse público, conheço a região, entendo que a proposição é adequada e não encontrei óbice, já que a cidade não tinha nomenclatura ainda adequada, razão pela qual apresento voto favorável, tá, presidente. Ok, então, parecer do relator, deputado Ivan Nats, pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. É isso, deputado Mário Mota. Depois do aperitivo da cachaça de Butiá, da sequência com a linguiça Blumenau, eu trago a discussão o projeto de lei 0286, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 17.565 de 2018 para declarar o queijo coquês integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Eu pergunto inicialmente, porque não tenho conhecimento profundo, se é esse mesmo o título, o nome coquês, é isso? É assim chamado? Alguém conhece? É isso mesmo? Deputado Ivan, conhece? Por favor, deputado Ivan. Unidade de assim. Agora sim. Se de um queijo, coquesa. 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 Queijo que é genuinamente de receita alemã, lá da nossa região. E nós não tínhamos, no tempo da colonização, acesso à formação de queijos como faziam os italianos, né? Que vieram um pouco depois para a nossa região do Vale do Itajaí. E foi uma forma que os alemães encontraram de de aproveitar o leite na sua plenitude. Então, o queijo é uma espécie de leite, de queijo... A expressão correta é um queijo estragado, um queijo mofado. Um queijo que se deixa mofar propositalmente
tem um cheiro muito forte, característico, mas foi uma forma que a colonização encontrou de aproveitar o leite e produzir um queijo regional. É um queijo característico da nossa região, sim, do Vale do Itajaí, produzido já há séculos pela colonização alemã. Coquesa. Ok, muito obrigado, deputado Ivan Nates. Mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio e com um aprofundamento mais amplo, evidente, o deputado Napoleão Bernardes acrescentou à justificativa 2 pontos que eu acho muito importantes. Uma das principais iniciativas de reconhecimento deste queijo ao longo dos anos se desenvolveu em parceria com a EPAGRE, com a Associação dos Municípios do Vale Europeu, se deu com a colaboração para o registro de um regulamento técnico de identidade e qualidade do coquês, aprovado por uma portaria de número 15 da então Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em maio de 2020, enaltecendo o empenho e o número cada vez maior de famílias de origem alemã que desenvolveu exatamente o que eles chamam de, abre aspas, o modo de saber fazer do queijo coquês na região do Vale do Itajaí. Uma iniciativa de uma lei municipal em Blumenau, a de número 8.192, de 2015, também reconheceu, em termos municipais, o coquês como patrimônio cultural e material, o que suscita o papel do Estado nessa empreitada, considerando, na perspectiva do autor, o coquês cumprindo todos os requisitos legalmente previstos para o feito, de acordo com os termos da respectiva legislação que dispõe sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Que, aliás, nós vamos solicitar ao deputado Napoleão que nos encaminhe esta respectiva legislação que dispõe sobre patrimônio cultural no Estado. A matéria foi lida na sessão plenária dia 23 de agosto do ano passado. Anexou-se uma emenda modificativa apresentada pelo próprio autor da matéria no intuito de adequar o texto apenas do artigo 2º, devido a um erro material ocorrido durante a sua elaboração. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Pepe Colasso emitiu seu relatório pela admissibilidade. Nesta comissão fui designado relator e, por todos os motivos que já foram aqui discutidos, por mais que também se aproxime mais da linguiça do que da cachaça em todos os argumentos, independente disso, eu sou pela aprovação do projeto de lei, respectiva proposição acessória, aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer, então, do deputado Mário Mota, o PL 286, de autoria do deputado Napoleão. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir. Deputado Marquito? Não vou discutir, não. Ok. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em apreciação quem concorda com o parecer pela aprovação do deputado Mário Mota, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Eu estou vendo aqui só a discordância do deputado Marquito, certo? Então, aprovado por maioria. É isso, né? Então, o deputado André de Oliveira, seja bem-vindo. O deputado nos pediu que fosse apreciado um requerimento extra-pauta. Vossa Excelência pode se manifestar. Acredito que temos aqui a aquiescência de todos os colegas para que seja incluso na pauta, ok? Deputado André pode se manifestar. Então, obrigado, deputada presidente Luciane Carminati, a todos os meus pares. Eu incluí o requerimento extra-pauta para a gente solicitar, né, aos membros dessa comissão a realização de audiência pública com data a se definir na Assembleia Legislativa no município de Florianópolis, objetivando discutir o Plano Nacional de Educação, visto que o Plano Nacional de Educação está chegando aí nos estados e municípios, né, e vai definir aí as políticas públicas para os próximos 10 anos da nossa educação básica no Brasil. Então, é muito importante que a gente possa discutir amplamente esse tema, e aí peço a parceria dos nobres colegas para a gente aprovar o requerimento e poder discutir no futuro aí data para essa audiência pública. Ok. Eu coloco em discussão e estou me inscrevendo já para falar. Apenas a título de informe, eu fui conselheira na última Conferência Nacional de Educação, participei de todo o debate do Plano Nacional
próximo, né? Porque o atual a gente já tem data de validade, ele vence 2024, perdão, e nós temos já, então, a Conferência Nacional que deliberou pelo próximo plano, cujo texto ainda está em discussão, né? No sentido de que a conferência apontou as estratégias e metas para o próximo plano, mas tem a redação toda a ser apreciada. E o seminário que eu aprovei anteriormente aqui é com os relatores da Conferência Nacional, né, que vão apresentar o texto. Então, só a título de informe aqui aos deputados, nada contra a audiência, apenas a título de informe, ok? Eu coloco em discussão, não havendo mais quem queira discutir, então, em apreciação. Quem concorda com a audiência pública, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade, então, audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação. Eu quero, antes de nós concluirmos aqui a nossa reunião, fazer um apelo aqui aos nobres colegas deputados sobre a greve do Magistério Público Estadual de Santa Catarina. Ela iniciou dia 23 agora deste mês. Nós estamos num impasse, num momento de bastante tensão no magistério público, porque o governo do estado tem dito que tem apresentado propostas em relação à pauta que foi apresentada. Eu não vou entrar no mérito aqui da pauta, porque a pauta já é pública, é conhecida de todos nós. Mas eu quero apenas dizer que nós não recebemos nenhum documento, eu como deputada que fui chamada, inclusive no último ato que aconteceu na terça-feira, eu e o deputado Fabiano estávamos no ato e fomos chamados pelo governo, e até agora a gente não tem nenhuma proposta de resposta a todas as reivindicações que foram feitas. O deputado Marquito também esteve presente no ato, e o que nós estamos pedindo aqui é para que os deputados de diferentes partidos, eu tenho conversado com vários, possam também sensibilizar o governo com relação à necessidade de respostas ao sindicato. Me parece que numa democracia a gente senta na mesa, conversa e a gente vai respondendo e avançando naquilo que o governo entende que é possível e naquilo que entende que não é possível, mas numa mesa de negociações. Esse é o processo. Assim, nós fizemos com o salário mínimo regional, que esta casa aprovou, inclusive, recentemente, e foi resultado de muito debate entre a classe patronal e dos trabalhadores, e chegou num texto que foi para a Assembleia e virou lei, né? Então, a gente só está pedindo, eu não estou entrando no mérito aqui, porque esse debate a gente demoraria muito para fazer. O plano de carreira, o concurso, a hora-atividade, as condições de trabalho, a descompactação da tabela. O que eu estou falando como presidente da Comissão de Educação é para que vossas excelências nos ajudem a fazer o debate com o governo, e agora não é hora de acirrar os ânimos, é hora de baixar a guarda, todo mundo, e a gente conversar, para que os nossos filhos possam voltar a ter as aulas. Quando falta um professor, já é o caos na escola. Imagine faltando 30%. Em algumas escolas, faltando 90%. Então, a gente precisa ser responsável sobre isso, e eu quero fazer esse apelo aqui aos nobres membros da Comissão de Educação. Ok? Presidente. Deputado Ivan e deputado Marquito. Deputado Ivan. Presidente, eu estou exercendo temporariamente a condição de líder do governo, com uma breve licença do deputado Carlos Humberto, e eu tive reunido na terça-feira à noite com o governador Jorginho Melo para tratar dessa questão da greve, que, claro, isso preocupa o governo, preocupa a sociedade catarinense, preocupa a Assembleia. Eu que vivi 14 anos da minha vida na sala de aula, professor, então me sinto muito maduro para poder falar desse tema. Já fui muitas vezes grevista, já participei de muitos movimentos, então conheço o processo por dentro também. Acredito que nós esperamos, da parte do governo, um recuo do movimento para que a gente abra aí um grupo de conversa,
Porque a partir da hora que tiver paralisação do serviço, o governo entende que não há possibilidade de criar um diálogo no que concerne a compatibilização, né? Compactação da folha de pagamento, que nós sabemos que é uma coisa inatingível. O governo não tem condições de cumprir essa pauta. Nós podemos avançar em outra pauta, nós podemos avançar em outros desafios. O governo reviu os 14% que foi feito no governo passado, foi uma grande conquista do governo, da Assembleia, da categoria, sempre no diálogo. Havia gente de dentro do governo que era contra voltar à matéria dos 14%, mas o governador, sensibilizado, prometeu na campanha, reviu e vai avançar para isentar ainda mais pessoas que contribuem hoje com os 14%. É um compromisso de avançar ainda mais na tabela de isenção. Mas não se entende como uma prática mais adequada negociar sobre a pressão, negociar sobre a greve. Isso aí, o sindicato se utiliza do último recurso, sem antes encontrar um caminho de debate. O que nós poderíamos fazer, deputada Carminati e demais deputados, é colocar a nossa comissão à disposição de construir esse diálogo, de construir esse debate. Agora, o governo, ele entende que só vai fazer esse debate se os professores voltarem para a sala de aula. Se eles não voltarem para a sala de aula, dificilmente vai se iniciar um diálogo. Essa é a informação que a gente tem. Nós queremos que os professores voltem ao trabalho, nós nos comprometemos em continuar dialogando, em continuar conversando, avançando, e não há como, diante do volume da descompactação da folha de pagamento, dentro do volume do governo, avançar nessa pauta. Não há, é uma coisa inatingível. Então, acho que a gente pode criar aqui um grupo de trabalho que una o sindicato, una a secretaria, una o governo, mas, de início, que os servidores voltem ao trabalho. Essas greves, a gente já sabe, resultam só num sofrimento, que é dos alunos, mais ninguém. Os alunos são os únicos que sofrem nesse processo. O professor está em casa, às vezes estudando, se aperfeiçoando, está aí. Então, o aluno é que sofre nesse procedimento, mas ninguém. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade dos dirigentes sindicais para que voltem ao trabalho e a gente estabeleça um diálogo. Mas não é aqui que nós estamos encerrando, né? Só aproveitar a manifestação da senhora, também é a posição do governo. O governo não vai conversar enquanto o movimento tiver de paralisação. É isso, deputado. Ok, obrigada. Deputado Marquito? Eu queria também acompanhei o ato por um período na última terça-feira e de fato eu acho o deputado Ivan Nats, que está exercendo essa função temporária e vem trazer a mensagem do governo aqui após a manifestação da deputada Luciane Carminati, eu acho assim que os servidores ou o magistério não paralisa, não faz greve desde 2016, se eu não me engano. E acho que isso demonstra um pouco essa capacidade de diálogo que o magistério vem tentando dialogar. Desde o ano passado, o magistério já vem reivindicando, já vem apresentando uma pauta, e a pauta de reivindicação sem fazer greve, em estado de greve, em mobilização, sem fazer a greve. Eu acho que criar uma tensão muito grande de colocar esse impeditivo de negociação em situação de greve. Eu acho que a greve é um instrumento. Eu tenho percebido, eu fui vereador em Florianópolis e agora acompanhando aqui os servidores estaduais, tenho percebido que os servidores estaduais são muito cautelosos de utilizar desse instrumento constitucional que é a greve, mas chegou no último momento, deputado Ivan. Eu acho que criar esse impasse sobre só negociar quando sair de greve é um impasse, é um abismo construído entre o diálogo. Eu queria aqui manifestar o meu pedido para o governo,
os deputados que têm o apoio ao governo, para que se instale realmente a mesa de negociação com uma agenda, uma pauta estabelecida, e que essas propostas que o senhor colocou, elas sejam apresentadas oficialmente nessa mesa de negociação, até onde o governo pode ir, até onde o governo não pode ir, e a partir daí se estabelece as negociações. Agora, queria fazer esse pedido, para que não fosse colocado como impeditivo a saída da greve para as negociações. Acho que isso não vai chegar a lugar nenhum. Acho que é forçar e esticar a corda demais nesse processo e criar um impasse e um abismo para a negociação. Queria fazer essa solicitação, acho que é tarefa nossa dessa comissão. E queria fazer esse pedido especialmente ao senhor deputado Ivan Nats, que tem a interlocução, que tem a relação com o governo, que está aqui na Assembleia Legislativa representando o governo e que pode, sim, nessa condição, abrir uma mesa de negociação onde a Comissão de Educação e Cultura esteja participando também, a gente se coloca nessa tarefa, mas que não estabeleça o impeditivo da saída da greve para essa negociação. Que haja um primeiro momento, uma mesa oficial e as propostas na mesa e avançar dentro de uma agenda, dentro de um calendário. Inclusive, eu acho que com o horizonte da saída da greve. Porém, se colocar isso como impeditivo, criou um abismo gigantesco onde o diálogo não se estabeleceu e as pontes não foram construídas. Então, queria manifestar aqui o meu pedido, até porque todo mundo perde nesse processo, né? Então, acho que um primeiro passo é abrir a mesa de negociação e não criar o impeditivo da saída da greve para abrir o processo de negociação. Deputada... Eu quero concluir esse ponto aqui que eu trouxe aos nobres colegas, dizer, deputado Ivan, que a comissão está à disposição, sim, estamos à disposição, nós nunca nos furtamos do diálogo, e eu quero também afirmar aqui que a greve, ela só existe porque nós não recebemos nenhuma resposta desde o início do ano passado, só por isso. Eu sei qual é a pauta do SINTE, eu não sei qual é a resposta do governo. Por favor, se ela existe, mostrem para nós qual é o documento que o governo apresentou respondendo à pauta do sindicato. Então, eu quero só colocar essa informação, porque eu já fiz muita greve na minha vida, é horrível fazer greve, é horrível. Não é, professor não fica em casa dormindo, não. Professor tem que todo dia estar mobilizando, indo para as escolas, se explicando para pais, não é uma coisa tranquila, tem que recuperar todos esses dias, porque o aluno tem direito a 200 dias de 4 horas, tem que convalidar, e recuperar significa ir no sábado, feriado, esticar dezembro, então não é uma coisa tranquila, é do limite. E a descompactação da tabela é um ponto, sim, mas o que está em discussão é reajuste. Se o governo não consegue descompactar, qual é o reajuste que o governo apresenta, já que o Fundeb está aumentando e está diminuindo o gasto com folha de pagamento, é os dados oficiais. Então, é só isso que eu queria deixar, mas reafirmar aqui, deputado Ivan, Vossa Excelência é o nosso líder, a gente respeita como líder do governo, por favor, a Comissão de Educação e Cultura, tenho certeza que todos os colegas deputados estão à disposição para ajudar nesse diálogo, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui a presença de deputado Mário Mota, quer se manifestar? Deputado André. Eu me manifestei aqui. Ah, sim, deputado André. Deputada Luciane e aos demais pares aqui, cumprimentando o deputado Ivan, que é líder do governo, eu só queria deixar meu posicionamento, que eu acho um absurdo esse instrumento, né, utilizado pelo SINT, que é o da greve, porque o lado mais fraco da corda, né, o lado mais fraco é sempre do aluno, né? O aluno é aquele que está lá na ponta e que agora não está tendo aula ou não está tendo, por algum motivo, o seu direito garantido à educação. Mesmo que depois se faça as revisões ou se busque correr atrás do prejuízo, a gente sabe que nunca é da mesma forma e nunca com a mesma qualidade. Então, nesse caso, a gente olhando para o lado mais fraco, eu acredito que esse não é um instrumento interessante para ser utilizado em nenhuma forma. Então, fica aqui o meu repúdio à greve dos professores. Faço também aqui um apelo ao deputado Ivan que, após, né, a extinção da greve, acho que faça o diálogo com os professores e se analise as pautas. Acho que analisar as pautas do magistério é muito importante. Agora, o instrumento da greve, fica aqui o meu veemente repúdio. Obrigado. Feito o registro, então, eu quero encerrar a reunião agradecendo todos.
Deputado Mário Mota? Me perdoe. Antes Desculpa, do encerramento, eu sei que fujo do protocolo. Eu tenho a impressão de que todos os que se manifestaram em relação ao movimento grevista chegaram a um ponto que me preocupa há pelo menos 40 anos em Santa Catarina. Na época, eu ainda servidor público da educação no prédio central, coordenando a área pedagógica de educação física, discutimos com a participação de outros sindicatos nacionais de educação, especialmente, eu me recordo muito bem, 1988, 89, com o Sindicato dos Professores de Goiás, que se mostrava profundamente preocupado, naquela época, com a necessidade, como talvez o último instrumento possível para pressionar os seus governos, a necessidade anual de se fazer um movimento grevista no país. Quase nós tínhamos, era calendário, e já faz algum tempo que não temos essa mobilização. E o Sindicato de Goiás, naquela oportunidade, começava a procurar alternativas para uma forma de pressionar os governos estaduais, municipais e até o federal, no caso das instituições de ensino superior, como fazer a possibilidade da negociação acontecer se você também não tem outros instrumentos. E eu me lembro que eles relacionavam o movimento grevista como uma luta entre o capital e o trabalho, a força de trabalho e o capital. Fica muito fácil você compreender o instrumento da greve numa indústria, num serviço em que os funcionários têm a força do trabalho e o patrão tem a força do capital. Por quê? Porque o objetivo da greve é produzir prejuízo ao detentor do capital. E, normalmente, isso acontece. Quem tem uma indústria, os servidores cruzam os braços, deixam de produzir aquilo que a indústria vende, ele não tem para entregar, não tem para receber e começa a ter prejuízo e prefere pegar do lucro um pouquinho mais, distribuir entre os seus servidores, os seus funcionários, e eles voltam a trabalhar. Para qualquer setor da atividade humana é possível aplicar esse raciocínio. Na educação, eu confesso a vocês que até hoje, passados 40 anos, eu tenho dificuldade. Dificuldade do quê? De identificar onde está o prejuízo na paralisação no movimento de educação. Você tem a força de trabalho muito clara, bem dita pelo companheiro Marquito, que é o professor, que são os responsáveis pela questão pedagógica em nível escolar, nas UCRs antigas, CRES, Gereide, no próprio prédio central. Você tem o capital, e aí começa a confusão. Quem é o capital? É o governo? É o governador? Ou ele é um preposto pelo voto em nome de quem efetivamente é o patrão dos professores, que é a sociedade, que recolhe os seus impostos e que faz com que esses impostos possam ser utilizados para o pagamento da força de trabalho que é o professorado. Aí fica difícil você dizer como a força de trabalho, cruzando os seus braços, causa prejuízo ao detentor do capital, que é quem? A sociedade, o governador. É difícil você identificar o nível do quantificar o prejuízo de uma greve no magistério. Me parece que isso precisaria ser também discutido mais, não só pelo movimento sindical, mas por todos os interessados numa educação da melhor qualidade possível. Eu confesso que até hoje tenho muita dificuldade, porque não há como mensurar o prejuízo de uma greve na educação. E não estou falando dessa e nem de Santa Catarina, eu estou dizendo de todos os estados brasileiros. Já naquela época discutíamos nestes termos, e o Sindicato dos Professores de Goiás, se não me engano, eu talvez tenha esse documento guardado, propunha outras alternativas como pressão. Uma delas era até curiosa, era inverter a mão de direção. Era levar para a sala de aula a melhor aula que os professores já puderam dar durante 10, 15 dias. E solicitar aos alunos que levassem para dentro da sala de aula, num determinado dia, o seu pai ou a sua mãe. E a conversa seria do professor com o pai e a mãe, esclarecendo a eles que eles são os detentores da força do capital e que, portanto, eles deveriam se manifestar junto ao preposto, que seria o governo,
que o governo deveria, sim, melhorar a qualidade, melhorar a condição, enfim, para que a greve termine ou terminasse ou não acontecesse e, a partir daí, as discussões em educação tivessem um outro nível deliberativo. Por favor, respeito profundamente, porque sei que não há essa outra alternativa nesse momento, a greve e o cruzar dos braços dos professores, aparentemente, cruzamento de braços, porque, na verdade, bem disse a deputada Luciane Carminati, eles vão para a rua, os que entram em greve. Então, eu não me lembro de ter visto alguém ter colocado neste nível a discussão. E peço licença, porque isso me angustia há pelo menos 40 anos. Como mensurar o prejuízo de uma greve na educação? De alguma forma, o deputado André levantou a questão, que é o aluno em si, que é a criança, por mais que a recuperação aconteça, por mais que haja boa vontade do professorado. Eu acho que nós temos que elevar o nível dessa discussão para outras alternativas, que eu confesso a vocês, também não sei qual é, mas gostaria muito, daria um belo prêmio para que nós pudéssemos encontrar esses caminhos. Deputado, eu peço a todos os senhores, deputado Ivan Natti, se possível, deputada Luciane Carminati, deputado André e deputado Marquito, se puderem permanecer um pouquinho em linha ao final dessa reunião, porque nós temos que fazer uma reunião da Comissão de Esportes e Lazer, o deputado Fernando Krelin me pediu que fizesse isso, e eu teria que contar com a presença de vocês. Na representação, a deputada Luciane representaria o deputado Fabiano, o deputado André representaria o deputado Camilo Martins, e se o deputado Ivan Natti puder permanecer também ao lado do Marquito, é rápido, nós temos apenas um projeto de lei a ser votado, e eu serei muito grato também a todos vocês. Muito obrigado. Ok, então, feito o registro aqui da manifestação. Só queria colocar uma questão que eu coloquei fora do microfone. Eu falei para o deputado Mário Mota. Tem que abrir a negociação, deputado. O governo tem que abrir a negociação com a categoria. Não tenha dúvida. Esse é o principal. Eu acho que o que o senhor colocou é central, a debater a concepção sobre greve, tudo bem. Agora, sim, a gente está num impasse muito grande. Dizer que só vai quando retirar a greve é um abismo. A minha fala não é contrária ao posicionamento de vocês. Eu não tenho a menor dúvida. Se depender de um pedido ao governo para que ele abra uma negociação, sente à mesa oficialmente, eu serei o primeiro a estar junto. Perfeitamente. A negociação está aberta, né? Então, mas eu não quero retomar aqui o debate, pessoal, pelo adiantado da hora. Acho que todos já se manifestaram. A negociação está aberta, mas ela só está aberta se não tiver greve. E a greve só existe porque não teve negociação até agora. Esse é o impasse. Então, não adianta a gente ficar colocando isso. Não. O próximo passo, quem precisa dar o próximo passo? Eu entendo que o governo tem que sinalizar com uma comissão de negociação. Então, é isso. Sabemos aí o magistério vai discutir, porque vejam bem, uma hora é o secretário da administração que conversa com o sindicato, outra hora da Casa Civil, não foi nem uma vez ainda da educação. Gente, não dá para fazer governo desse jeito, que é isso? Tem que ter respeito. O sindicato não tem 30 interlocutores, ele tem quem está na negociação. O governo, cada reunião coloca uma. Só na administração já teve 2 secretários. E o secretário anterior dizia que tinha proposta, mas nunca apresentou. Então, gente, você fica assim, ó, vamos tentar esquecer que nós somos deputados aqui, esquecer que nós somos sindicalistas e governo. Vamos olhar para o professor. O professor está desde janeiro do ano passado esperando proposta. O governo não apresenta nenhuma. E o governo só diz que quer negociar se não tiver greve. Eu acho que tem uma coisa errada nisso. Tem uma coisa errada. Então, feito aqui todos esses registros, acho que o que é da síntese aqui dessa comissão? Nós queremos conversar, porque a gente avança no diálogo. Não é mandando áudio, ameaçando ninguém, demissão, a CREA agora mandando documento, demitindo todo mundo que é ACT. O que é isso? O que é isso? Não é para isso que nós temos cargo, não é para isso que nós temos governador, nós temos deputados e secretários. A gente tem que exercer a democracia. E democracia é sentar na mesa e conversar, entendeu? É isso que precisa. Então, todo mundo tem que baixar a guarda aí e a gente fazer o nosso papel. Ivan, leve o recado da nossa comissão à disposição para o diálogo, tá bom? Eu encerro a presente reunião fazendo aqui o referendo ao pedido do deputado Mário Mota.
Muito obrigado a todos os colegas deputados, deputadas, assessorias e comissões. Permanecemos. Obrigada.